Esse Jesus que tem poder de fazer todas essas coisas, é o Senhor também que deu essa ordem, deu essas palavras de vida eterna para nós. Eu darei o meu pão, o meu corpo como um pão de vida eterna, e quem comer deste pão não terá mais fome. Quem comer deste pão não vai mais viver as vicissitudes, as prisões, as misérias dessa vida. Então nós estamos ouvindo nesses dias o Evangelho de João capítulo 6, que é o Evangelho do pão da vida, onde Jesus começa a relatar que Ele daria um alimento de vida eterna, que seria o seu corpo e o seu sangue. E essa história de Jesus falar que vai dar o seu corpo como alimento, foi tão forte para a multidão, para os discípulos, que nos próximos versículos que nós ouviremos, nós veremos que muitos foram embora e até abandonaram Jesus. Como assim que ele fala que vai dar o corpo dele como comida, que ele é o pão da vida? Ele compara o próprio corpo com o maná que nós recebemos no deserto de Moisés, e ele diz agora que vai dar o seu corpo e o seu sangue como bebida. Muitos foram embora por causa disso. Até diz um dos santos da igreja que o santo, que Judas, o traidor, ele nessa hora que ouviu Jesus fazer esse discurso, ele também achou que Jesus estava louco, e foi a hora que ele decidiu que ia trair Jesus. Vou vender porque isso não vai dar em nada, daqui a pouco Jesus vai ser morto e eu não sair ganhando nada, então eu vou vender ele por 30 moedas. Então quer dizer, ouvir Jesus dizer que ele é o pão da vida, foi um caso que mexeu muito com todos aqueles que estavam seus discípulos. E ainda hoje para muitos é um escândalo, quando nós dizemos como cristãos, que nós adoramos e recebemos Jesus no Santíssimo Sacramento, com um encontro com o próprio Deus, Jesus corpo, sangue, alma e divindade, presença real no meio de nós. Muita gente não acredita na Eucaristia, e diz acreditar, mas se comporta como se não acreditasse. Diz crer, mas no fundo não tem essa relação, esse amor com o Santíssimo Sacramento, como um encontro real com Cristo. E eu falei isso para vocês em outras ocasiões. Como pode alguém dizer que crê que é Jesus que está no altar, mas recebê-lo de qualquer maneira? Comungar com o coração sujo, sem realmente amar Jesus, sem realmente querer guardar os seus mandamentos. Como posso crer que é Jesus que está na Eucaristia e trocar Jesus por qualquer coisa? Deixar de receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Nós fizemos nesses dias que vocês não podiam vir na missa, nós aos finais de semana, o Santíssimo estava aqui, sendo distribuído a comunhão eucarística, e você podia vir, adorar, receber a comunhão. Gente, não precisa se revelar, mas quantos de nós que tínhamos a oportunidade de receber a comunhão, e não o fizemos, porque acabamos colocando tantas prioridades, tantas coisas dessa vida na frente do Senhor, e não buscamos a Eucaristia. Quantos de nós cremos então que Jesus é o pão da vida, mas não educamos os nossos filhos, não trouxemos ele para a catequese, não os formamos para receber a comunhão, ou passamos na frente de Jesus irreverentes, conversando, debochando, com brincadeiras indevidas. Quando Jesus passa no meio de nós, não prestamos a ele a devida honra, e por causa de saber que Jesus é o Senhor, que nós, no momento de uma procissão eucarística, nós nos ajoelhamos, numa adoração nós nos ajoelhamos. As pessoas que ajoelham para comungar, é um ato de reverência, de humilhação, é um ato de adoração diante do Senhor. Então, conforme eu vou compreendendo quem é Jesus no Santíssimo Sacramento, nós vamos tomando mais cuidado. Vocês viram os ministros, os cuidados que os ministros têm? Eles vêm, na hora de distribuir a comunhão, antes eles recebem a Eucaristia, tiram a máscara, recebem a Eucaristia, antes de pôr aos dedos a mão que tocou no Santíssimo Sacramento, vai que tem um fragmento, antes de pôr essa mão, esse dedo na máscara para pôr de novo, eles vão lá, purificam os dedos, põe a máscara, passa o álcool, aí eles vão sair distribuir.
depois que o padre toca no Santíssimo, que está consagrando, os dedos que eu toquei na Eucaristia, eu não toco em mais nada, até a hora que terminou a comunhão. Por isso vocês já viram que eu fico assim na missa, porque o padre tocou no Santíssimo, e esses dedos que tocaram no Santíssimo, eles estão exclusivamente para o Senhor, com todo o respeito, todo o zelo, toda a nossa adoração, a nossa consciência de que nós estamos diante de Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu darei a minha carne como comida e o meu sangue como bebida. E ele fez isso na quinta-feira santa, quando antes de ir para a cruz, ele reuniu os apóstolos e ceou com eles a última ceia. Lá na quinta-feira santa, Jesus instituiu o sacerdócio, porque deu aos discípulos o poder de perpetuar este mistério, de atualizar este mistério, rezando a Santa Missa, e deu e concretizou o que ele havia prometido, tornando aquele pão, a mudança dessa substância do pão em corpo, sangue, alma e divindade, a transubstanciação de Jesus no Santíssimo Sacramento. Gente, porque a igreja entendeu isso daqui? Porque os cristãos precisam entender quem é a Eucaristia. É por causa da Eucaristia que o centro da nossa fé se encontra na missa. Você pode fazer muitas coisas bonitas, o ministério pode cantar um louvor lindo, a novena da desatadora pode ser linda, pode ter um terço na tua casa, você pode fazer suas orações pessoais lá no pé do teu guarda-roupa, você pode ir para Aparecida do Norte andando de bicicleta, voando. Se voar, filma para mim ver, né? Eu tenho esse interesse. Você pode fazer qualquer coisa, qualquer uma dessas coisas que eu falei para você, chega aos pés de estar junto com Jesus no Santíssimo Sacramento? Sim ou não? Será que vocês estão me entendendo? Vocês falaram não, muito desanimado. Qualquer uma dessas coisas que eu falei chega aos pés de estar com Jesus no Santíssimo Sacramento? Não! Isso aí. Teve até coro agora, que eu gosto assim. Só não pode ter aquelas crianças do casamento. Vocês viram aquele vídeo do casamento? Que o padre, o diácono fala assim: vamos terminar porque eu já falei muito. Aí a criança fala: falou mesmo. Vocês viram isso aí? Jesus, cala essa criança. Olha, nada se aproxima do que é o Santíssimo Sacramento. Por isso ele é o centro da nossa fé. A Eucaristia é o centro da nossa fé. Por isso a Eucaristia está no mais alto da nossa fé, porque é o encontro com o próprio Jesus ressuscitado, velado no pão. Velado. A gente olha, tem aparência de pão, a gente põe na boca, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, mas o poder de Deus e do Espírito Santo transformaram. Não é mais pão, é Jesus. Porque Jesus falou, porque Jesus disse, o mesmo Jesus que olhou para o coxo, para o cego e disse: enxergue, ande, e eles andaram. O mesmo Jesus que caminhou sobre as leis da natureza, caminhou sobre as águas. O mesmo Jesus que fez grandes sinais, e o maior deles é: venceu a morte, gente, e apareceu e disse: ó, põe o dedo aqui, olha, sou eu, creia. Esse Jesus que tem poder de fazer todas essas coisas, é o Senhor também que deu essa ordem, deu essas palavras de vida eterna para nós: eu darei o meu pão, o meu corpo como um pão de vida eterna, e quem comer deste pão não terá mais fome. Quem comer deste pão não vai mais viver as vicissitudes, as prisões, as misérias dessa vida corporal humana que nós temos. Não terá mais fome, não terá mais sede, não vai mais estar prisioneiro dessa vida finita que nós vivemos, porque eu darei por meio deste corpo e deste sangue, que é alimento de vida eterna, eu darei para vocês uma nova vida, uma vida ressuscitada, uma vida gloriosa. E por isso nós devemos rezar pelas almas dos falecidos,
Mas uma missa bem participada e uma comunhão bem recebida vale mais do que 1000 missas pela alma de alguém. As missas pelas almas são muito importantes, mas vir à igreja e você participar da missa, você ouvir a palavra, você receber a Eucaristia, você se colocar diante de Jesus, vale muito mais. E nós estamos vendo hoje em dia os cristãos, os católicos e os que não são católicos mais ainda, né? Perder o respeito pelo Santíssimo Sacramento. Sabia, no tempo de São João Maria Vianney, quando ele ia rezar a missa, que tocava o sino que ia rezar a missa, os comércios fechavam as portas. Quando o padre ou o ministro saía, o padre que levava a Eucaristia para os doentes, né? Quando saía com a Eucaristia para os doentes, com a teca pendurada assim, ó, as pessoas quando viam o padre paravam e se ajoelhavam para que o Santíssimo passasse. Eu me lembro de uma quinta-feira daqui de Corpus Christi, que era muito famoso o Corpus Christi de Santana de Parnaíba, vocês lembram? Vocês já ouviram falar? Lá em Santana de Parnaíba tinha uma procissão de Corpus Christi muito famosa, até no Brasil todo. Fazia uns tapetes lindos, de quilômetros de tapete, a cidade inteira era de tapete. A prefeitura ajudava a pagar, então os tapetes eram largos, coloridos, era uma coisa linda de ver. Todo mundo ia para lá no Corpus Christi para tirar uma foto, para ver aqueles tapetes maravilhosos. O tapete, ele tem um único sentido, qual que é, gente? Honrar, adorar, louvar o Santíssimo Sacramento. Mas ali tinha virado o quê? Um ato cultural. Então chegou a hora da missa, o padre ia fazer a missa e depois passar com o Santíssimo no tapete que foi feito. E eu, todo curioso, fui lá, seminarista já, falei: padre, eu vou participar aí, porque eu quero ver essa procissão linda de Corpus Christi, que é conhecida no Brasil todo, famosa, uma multidão de pessoas. Fui lá pensando que era tipo um Círio de Nazaré, né? Que a gente ia ver a multidão chorando lá e rezando. Aí eu chego lá, gente, para participar, tô lá caminhando tudo. Aí o padre sai com o Santíssimo, aquela coisa linda, o sino tocando, o sino da torre da igreja tocando, Jesus passando, e o povo, amados irmãos, e o povo numa bagunça, correndo de um lado para o outro, mulher atrás de criança, criança atrás de jovem, jovem atrás de pastel. Jesus passando, tinha um monte de barraca de gente vendendo as coisas, Jesus passando assim, ó, e o menino gritando: eu quero 3 de calabresa e 1 de mussarela. Jesus ali passando, meu Jesus sacramentado. Gente, sai mosquito, em nome de Jesus. É que se grudar nesse cabelo até achar, né? Para quem falou que eu estava careca, tá bom. Aí depois, eu tenho um problema com mosquito, eles me desconcentram. Então, aí o padre passando com o Santíssimo, o povo lá naquela bagunça. Olha, aquilo que era para ser um culto eucarístico virou o que, gente? Uma bagunça. Então, se nós não temos consciência de quem é o Santíssimo Jesus no Santíssimo Sacramento, que o Santíssimo Sacramento é o próprio Cristo, se nós não temos essa verdadeira reverência, esse verdadeiro entendimento, se nós não entendemos que a promessa do Santíssimo Sacramento é de vida eterna, e de que Ele nos diz que nos dará uma vida onde saciará por completo a nossa fome e a nossa sede, algo que Jesus já cumpre nessa terra, porque um homem e uma mulher de adoração, um homem e uma mulher eucarística, um homem e uma mulher que recebe, que vem à missa diariamente, que comunga o corpo do Senhor, ele encontra paz para o seu coração, ele encontra descanso para a sua alma, ele encontra fortaleza nas suas misérias, nas suas provações, porque o Senhor, Ele já começa a nos dar a graça, a alegria, o amor, que será pleno nos céus, mas Ele já começa a nos dar essa graça aqui nessa terra. Nós precisamos, nós desejamos ter um coração eucarístico, para participar desta vida que só Jesus pode nos dar. Olha, os teus pais comeram o maná no deserto, eles saíram da escravidão do Egito, e eles tinham fome, então Deus fez sair do céu o maná, e toda manhã eles comiam maná. Eles tiveram sede, então bateu lá na rocha e saiu água, e eles saciaram a sede deles. Mas eles que comeram este pão no deserto, esse grande milagre que Deus fez no deserto, eles morreram, eles vieram a morrer novamente. Mas vocês que comem do pão da vida viverão eternamente, viverão eternamente, e saciarão por completo
as misérias que a vida desse mundo nos deixa muitas vezes reféns. Gente, essa promessa de Jesus é impressionante. Eu falo que é para me desconcentrar mesmo, hein? Sai. Eu tomei banho, viu, gente? Ele diz assim, que ele veio para fazer a vontade do Pai, e todo aquele que vê o Filho, todo aquele que vê Jesus no Santíssimo Sacramento, e que crê em Jesus no Santíssimo Sacramento, terá a vida eterna e ressuscitará num corpo novo, num corpo glorioso, no último dia. Gente, que promessa extraordinária, que maneira maravilhosa de nos aproximarmos do Senhor. Mas assim, não podemos comungar o Santíssimo Sacramento com a superstição. Por exemplo, muita gente usa o escapulário com superstição, né? Quer dizer, eu vou pôr o escapulário porque diz que Nossa Senhora vai lá no purgatório e vai levar para o céu, mas leva uma vida de quem vai para o inferno. Usou o escapulário, mas viveu de qualquer jeito, vai dar um pouquinho de trabalho para a Senhora, né? Não é uma superstição. Quem comer desse pão vai viver eternamente. Então basta eu ir lá comer, né? Voltar para cá de qualquer jeito, sem reverência, sem adoração, sem amor verdadeiro. Gente, eu quero perguntar isso para você. Se nós cremos, quantas vezes recebemos Jesus e talvez indignamente? Quantas vezes comungamos? E eu faria ao contrário a pergunta de forma mais positiva: quantas vezes nós comungamos Jesus em pleno estado de graça, confessado, com o coração sereno, concentrado na palavra, participando da missa com atenção, com entrega, com generosidade? Quantas vezes nos aproximamos do Santíssimo Sacramento como que uma superstição? Nós queremos participar da vida que vem do Senhor, mas é preciso ter a coerência, ter a clareza, é preciso ter o entendimento profundo de que é o pão de vida eterna, que é o corpo, que é o Senhor, e nos aproximarmos dele, e não o trocá-lo por nada, e nos aproximarmos dele com o amor, pedindo que ele nos conceda a graça, de que essa comunhão não seja para nós causa de condenação, mas causa realmente de salvação e de vida eterna. Nós louvamos a Deus por nos dar este tão belo sacramento, por nos tornar adoradores, por nos mover a encontrá-lo, por podermos estar com Ele no Santíssimo Sacramento, a cada missa, a cada adoração, por nos tornar servos do altar, por nos permitir servi-lo. Nós louvamos e bendizemos o Senhor pela igreja, que tem tornado o Santíssimo Sacramento presente no mundo e acessível a todos nós. Nós louvamos e bendizemos o Senhor, porque tem chamado homens consagrados, sacerdotes, para que o Santíssimo Sacramento não nos falte. Nós louvamos e bendizemos o Senhor, porque nesta quarta-feira, enquanto há muitos sendo perseguidos por causa da fé, nós podemos estar aqui diante do altar e dizer que esse pão da vida é o nosso alimento de vida eterna. Viva Jesus no Santíssimo Sacramento! Viva a Santa Missa!